no capítulo anterior em qual é a origem da cruz e o significado. O que vocês acham? O que significa a cruz para você? Será que a cruz ela é milagrosa? Será que a cruz, irmãos, é o ponto central da mensagem? O significado da cruz, ela fala de morte. Sobre esses aspectos, o significado da cruz também deixa claro a ideia de maldição. O que é uma cruz? O que é uma cruz? Ou quais os tipos de cruzes? A origem da cruz como forma de execução, asfixia. E durante a crucificação, a pessoa sentia fortes dores de cabeça, né? E uma sede intensa. Ele sentia uma forte tão grande dor de cabeça e uma sede intensa. No caso dos judeus, Fique agora com o capítulo atual, qual é a origem da cruz e o significado, segunda parte. E uma sede intensa. Ele sentia uma forte tão grande dor de cabeça e uma sede intensa. No caso dos judeus, um condenado não poderia jamais atravessar o período de um dia para o outro, né, crucificado. Ele não poderia atravessar de um dia para o outro, pela lei judaica. Você pode conferir isso aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, do versículo de número 23. Você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, vamos ler aqui em Deuteronômio. Veja só o que é que diz. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja só. Então, pela lei judaica, o condenado não poderia atravessar um dia para o outro, tinha que ser enterrado naquele mesmo dia, porque era maldito de Deus, para não contaminar toda aquela terra. Então, era solicitado que as suas pernas fossem quebradas, e sem a sustentação das pernas, irmão, né? Quando ele caía, que não tinha perna para sustentar, a asfixia ocorria por mais rapidamente, acontecia muito rápido, porque não tinha sustentação das pernas. Mas Jesus, querido, não precisou de passar por isso, pois ao fim do dia ele já havia morrido. Aleluia. Tudo por nossos pecados. Veja só o que o Jesus, o meu e o teu Jesus passou, né, irmão? Agora vamos falar sobre o significado da cruz na Bíblia. A cruz aparece somente no Novo Testamento. Não pense que eu estou trazendo nenhuma asneira aqui. No Antigo Testamento, nenhuma referência é feita à cruz e à execução por meio de crucificação. Isso no Antigo Testamento eu não o encontrei, né? Segundo a lei de Moisés, a forma de execução no Antigo Testamento era por apedrejamento. Vocês concordam comigo? Faça o seu comentário aqui no vídeo, deixa o seu like e compartilha com os seus irmãos. Mas escute, irmão. O corpo do condenado naquele tempo do Antigo Testamento era pendurado sobre um madeiro, né, uma árvore ou uma estaca, para servir de advertência às pessoas. Escute bem, quando fala de madeiro não está falando de cruz, viu, irmão? Mas todos aqueles que eram mortos em um madeiro era um condenado. Esse ato era considerado extremamente vergonhoso, isso no Antigo Testamento, identificado como uma marca de maldição. E por isto é dito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso está em Deuteronômio, como nós lemos, no capítulo 21, versículo 22 e também no verso de número 23. Não confunda, irmão, uma estaca de madeira com uma cruz. Então, o apóstolo Paulo, ele interpretou esse texto de Deuteronômio ao falar sobre como Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha só que maravilha, né, irmão?
ele se fez maldito por nós. E essa é a interpretação do apóstolo São Paulo, conforme diz Gálatas capítulo 3, do versículo de número 13. Veja só o que ele diz no versículo 13 para você, colocando aqui na tela para você agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em outras passagens do Novo Testamento, a cruz mantém essa concepção do Antigo Testamento de extrema vergonha e humilhação com relação a quem ficasse exposto nela, ou exposto na cruz. Então, o Novo Testamento ela continuou com essa mesma tese de quem fosse morto no madeiro era maldito. Você pode até conferir que eu vou ler aqui para você agora. Lê aí. Livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30. Você pode ver Atos 10, 39. Eu não vou ler aqui para tomar tempo, eu vou deixar aqui o versículo para você. Atos 10, 39 e também no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 24, e também no livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo de número 2. Tá gostando, irmão? Vai deixando o teu like, vai compartilhando com seus irmãos. Isso mesmo, amado. Vamos ser um missionário digital compartilhando esta obra. O Novo Testamento, irmão, a cruz também é implicada em algumas passagens de forma figurada, viu? Assim ela aparece na condição de que todo seguidor genuíno de Cristo deve tomar a sua própria cruz, indicando um estado de completa renúncia diante da causa do reino de Deus. Veja só em Mateus capítulo 16 e versículo 24, ele fala, né? Também no livro de Marcos capítulo 8, versículo 34, pode anotar aí, viu? Estou dizendo para os irmãos ir anotando. No livro de Lucas capítulo 9 e versículo de número 23, você vai ler em casa e você vai aprender mais com a palavra de Deus. Dessa forma, a cruz, irmão, aponta para a realidade da expiação substitutiva. Ele substituiu, né, no lugar do seu povo. Então isso você vai ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vamos ver aqui, vou colocar aqui na tela esse versículo que eu vou ler para você. Veja só. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Veja Gálatas 6,14, o que é que diz? Mas longe esteja de mim gloriar-me e não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meu Deus, que versículo forte, né, irmão? É forte esse versículo, né? Filipenses, vamos ler aqui também Filipenses capítulo 3 e versículo 18. Filipenses capítulo 3 e versículo 18. Abra a sua Bíblia, vamos ler aqui comigo, irmão. Veja só o que é que diz. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meu Jesus, que versículo forte. Foi na cruz que Cristo, queridos irmãos, reconciliou o pecador com Deus. Foi na cruz que o Senhor Jesus, ele reconciliou o pecador com Deus. Eu e você, né? Veja aí em Colossenses capítulo 1 e no versículo de número 20, o que é que fala para mim e para você. Diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Oh, glória, que versículo, né? Consequentemente, irmãos, a cruz também é utilizada no Novo Testamento como um símbolo de união do redimido com o seu Salvador. É dessa forma que Paulo declara: já está crucificado com Cristo, de modo que é o próprio Cristo que vive nele. Gálatas capítulo 2
e versículo de número 20. Agora vamos falar de a cruz como símbolo do cristianismo. Será? O que é para você a cruz? Será que é símbolo do cristianismo? Sim ou não? Faça seu comentário aqui no nosso vídeo. E o seu comentário vale muito para todos nós, viu? Vale muito mesmo. Todas as religiões do mundo possuem símbolos que as identificam, não é isso? Né? Então, com o cristianismo, isso não é diferente, né? E com o tempo, a cruz tornou-se o seu principal símbolo. O tempo se passou e a cruz se tornou-se o seu principal símbolo. Acredita-se que já no primeiro século, a figura da cruz passou a ser utilizada para identificar os cristãos. Estudiosos apontam que, para a possibilidade de antes mesmo da queda de Jerusalém, no ano de 70 depois de Cristo, a cruz já ter sido utilizada para alguns estudiosos como forma de identificação dos cristãos daquelas cidades. Inclusive, irmão, alguns túmulos de cristãos que datam dessa época trazem a figura da cruz impressa nos seus túmulos. O que é importante entender é que o Novo Testamento, não presta atenção, que o Novo Testamento não deixa nenhuma recomendação com relação ao uso de símbolos, né, e figuras por parte dos cristãos. O Novo Testamento não dá nenhum tipo de respaldo. Não há um versículo sequer que encoraje o uso da cruz ou qualquer outro símbolo. Não se espante do que eu estou falando para quem usa, viu, irmão? Preste atenção no que eu estou falando, veja o vídeo por completo para que você entenda o que eu estou querendo aqui transmitir para você. Portanto, isso significa que quando o cristão primitivo, os cristãos primitivos, irmão, adotaram o uso da cruz como representação de sua fé, eles fizeram simplesmente com o objetivo de servir, né, de identificação. Agora eu vou falar sobre errado usar a cruz. Exclusivamente, irmão, como um símbolo que identifica o cristianismo, não há, na minha opinião, não há um problema no uso da cruz. Mas, presta atenção, mas é inegável o fato de que posteriormente foi atribuído um significado à cruz que é estranho às escrituras e que deve ser respeitado. Poxa, Jesus morreu na cruz e eu uso a cruz? Presta atenção, ela passou, irmão, a cruz ela passou a ser vista e utilizada como um objeto que supostamente teria poderes místicos, e assim foi adotada como um tipo de relíquia sagrada. E esse tipo de interpretação errada e supersticiosa, oh glória, sobre o significado da cruz fica claro no fato de que até suposta lasca, presta atenção, até suposta lasca já foi. Continua.